Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. E sabe quem que é a entrevistada de hoje? A doutora Natália Santos. O tema que nós vamos discutir é algo que vai interessar muito a você, gestante. Vamos falar sobre pré-natal. Doutora Natália, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, é um prazer aqui de novo. Igualmente, doutora, é sempre muito bom receber você. Doutora, qual a finalidade do pré-natal? O pré-natal é um acompanhamento que a gente faz durante a gestação, desde o início até a hora do parto, tá? É muito importante porque o que a gente quer quando a gente engravida? Ficar bem com o bebezinho, sim, tudo tranquilo. Então, o pré-natal é um acompanhamento que a gente faz com a mulher durante toda a gestação dela, que a gente vai atender as queixas, vai pedir exame, vai ter todo o acompanhamento para no final ficar tudo bem. Tem paciente que foge do pré-natal? Às vezes a pessoa não queria engravidar, ou engravida de um ex-marido ou de alguma coisa, e a paciente, eu já tenho um filho muito pequeno, engravida de novo. Sim. Às vezes a paciente se nega. Ah, entendi. Eu já tive paciente que ela tinha um nenenzinho muito pequenininho e foi fazer o primeiro pré-natal dela. Eu olhei aquela barriguinha, fui ver 8º mês. Meu Deus. Ou seja, ela passou a gestação inteira sem nenhum cuidado. Exatamente. Então, às vezes a paciente nega, sim, e foge, sabendo que é necessário. Sim. Doutora, e como é que acontece o pré-natal? Quantas vezes a paciente vai? Qual o intervalo, né, que ela pode passar sem visitar você? Como que funciona isso? Assim que a paciente descobre que está grávida, ela marca uma consulta no consultório, a primeira consulta, a gente vai pedir todos os exames necessários, exames de ultrassom, de sangue, a urina, vai fazer peso da paciente, medida, usar as medicações que ela pode ser usada na gestação, porque a gestante não pode tomar qualquer remédio, e a paciente tem que ter no mínimo de 6 consultas de pré-natal. O mínimo de 6 consultas, uma vez por mês, até mais ou menos o 7º mês, e depois do 7º, 8º, 9º mês, as consultas vão ficando mais pertinho uma da outra, porque as queixas vão aumentando, sim, a hora do parto está aproximando, sim, e no final a gente vai se ver toda semana, até ela ganhar neném. Doutora, os exames que você pede para a paciente, geralmente tem exames que se pede para o marido também ou não? Dependendo do tipo de sangue da paciente, a gente tem que saber o tipo de sangue do marido. E existem as sorologias que a gente pede, se tiver alterado, o marido tem que cuidar também. Doutora Natália, e existem tipos diferentes de pré-natal? Existe, Cláudia. Existe pré-natal de baixo risco, que é aquele pré-natal que a paciente não tem alterações de pressão, não tem problemas de saúde, é um pré-natal que é 90% das pacientes é um pré-natal de baixo risco, certo, que ela faz com o médico obstetra. E existe o pré-natal de alto risco, que quando a paciente tem alguma patologia que ela precisa de uma equipe multidisciplinar, que pode conter outros médicos como um cardiologista, um endocrinologista, pode ter acompanhamento de nutricionista, acompanhamento de um educador físico, porque isso vai depender da patologia que a paciente tem, se ela tem uma diabetes, se ela tem uma pressão alta, se tem algum outro risco, uma trombofilia, que daí a gente tem que ter ajuda multidisciplinar para acompanhar esse pré-natal. Doutora, com o avanço aí, né, dos meios de comunicação digital, as pacientes falam com você pelo WhatsApp? Bastante, bastante. Eu falo assim, a gente, para ter uma orientação, porque sim, gestante morre de medo de tudo, sim, sim, não é? Porque tudo que acontece, ela não pode tomar qualquer remédio, não pode fazer qualquer coisa. Então, qualquer alteração, elas mandam mensagem pra gente e a gente orienta. Às vezes é uma alteração, uma orientação simples, como por exemplo, às vezes a paciente está tendo uma diarreia e não sabe o que fazer, a gente orienta, ou às vezes tem um sangramento, alguma alteração mais intensa e a gente tem que pedir para procurar o consultório ou o pronto-socorro, que precisa ser feito na hora. Isso tem facilitado tanto o teu lado quanto da paciente. Como da paciente, porque às vezes é só uma orientação e a paciente fica tranquila em casa. E às vezes a gente tem que orientar e procurar um atendimento médico. Doutora Natália, o que deve ser abordado durante o pré-natal? Durante o pré-natal, a gente vai conversar, ver o hábito da paciente, orientar sobre a alimentação saudável, orientar se a paciente pode fazer e deve fazer os exercícios físicos, quando evitar, quando não evitar, orientar quanto ao tipo de medicação, a gente suplementa ou não a gestante, as vitaminas para serem tomadas, quanto aos exames que temos que fazer, a gente cuida, por exemplo, assim, às vezes a pressão da paciente está boa e no final da gestação a pressão sobe, risco de eclâmpsia, risco de pré-eclâmpsia, risco de diabetes, tudo isso a gente controla
no pré-natal. Doutora, e quando, por exemplo, a doutora está acompanhando uma paciente no pré-natal e teve algumas alterações como essas que a doutora citou, o que se faz dali em diante? Às vezes a gente tem que entrar com medicação para controlar essas alterações. Às vezes a gente entra, igual eu falei, com uma equipe multidisciplinar, chama nutricionista, chama endócrino, cardiologista, e muitas vezes se a gente não trata direito, se a paciente não cuida, isso pode ter riscos. Sim. Se for no início de gestação, por exemplo, uma diabetes mal cuidada pode ter um risco de aborto, uma pressão alta, mal tratada. E se for no final de gestação, pode acarretar um descolamento de placenta, um parto prematuro, às vezes até óbito fetal. Doutora, e por exemplo, a doutora está acompanhando a paciente, né, no pré-natal. Quem faz a escolha se é parto normal ou é cesárea? A doutora sugere, é a paciente? Como que se dá essa decisão? Na verdade, não existe uma regra. Existem alguns casos que o parto cesárea é indicado. Tá? Tem algumas indicações da cesárea. Se a paciente chega no consultório e fala assim, doutora, eu tenho desejo de fazer o parto normal e durante a gestação ocorre alguma alteração que a gente precise interromper essa gestação, eu vou falar para ela, o melhor é fazer a cesárea. Mas hoje em dia muitas pessoas já escolhem, eu gostaria de ter parto, eu gostaria de ter a cesárea. A gente orienta a paciente sobre o que é melhor e vá conforme a paciente deseja, a não ser que venha a ocorrer alguma intercorrência e a gente precisa intervir. Mas eu sempre falo no final, sabe o que é melhor? Quando dá tudo certo. Sim. Quando você está bem, o bebê está bem, a mãe está bem e tudo vai bem para casa. Exatamente. Doutora Natália, uma pergunta que nós recebemos. A paciente, ela está lá hospitalizada, aguardando, né, para ter um momento tipo do parto dela, que ela escolheu o parto normal. De repente, há uma alteração no quadro, uma emergência. Em quantos minutos a doutora faz o parto de emergência? Uma cesárea de emergência, exatamente. Vamos dizer assim, que a gente consegue fazer do início ao fim, meia hora a gente consegue fazer. Mas para tirar um nenenzinho de emergência, em 5 minutos, xixi tira. Então, por isso que o médico tem que estar sempre acompanhando a paciente, porque é uma vida que está em jogo. Duas, né, doutora? Né? Duas vidas estão em jogo. Porque você já pensou acontecer alguma fatalidade? É o que a gente não quer. Sim. Porque no pré-natal, todo mundo está feliz. Uhum. Vai chegar uma vida. Sim. Mesmo que seja uma paciente que não estava planejando um filho, filho sempre é uma benção. Com certeza. Muda tudo, né, doutora? Muda tudo. Então, a família inteira, então tá todo mundo ali feliz, esperando. Então, é o que a gente quer é que dê tudo certo. Doutora, você tem ideia de quantos e quantos bebês você já ajudou a vir ao mundo? É bastante, porque toda semana nasce 3, 4, tem semana que a gente faz 5 partes, né, que nasce, então e chega e nasce, graças a Deus, o pessoal não parou de ter filho. Não, com certeza não. E doutora, cada bebê que você pega é único, né? Com certeza, e é uma história, porque a paciente te acompanha 9 meses. Sim. Né? Então você vai conhecer ela, conhece o marido, você passou a gestação inteira, você sabe se a paciente passou tudo bem, se a paciente passou muito enjoo, se ela teve problema, se internou muitas vezes. Então você conhece, é como se fosse uma conhecida sua, porque você ficou 9 meses acompanhando. Exatamente. E depois elas voltam no consultório para mostrar o nenenzinho, tirar, olha lá, doutora. E quando você atende umas que já vão no teu consultório, vem aquelas crianças daquele tamanho, a doutora que fez você, tirou você da barriga. Que legal, doutora. É emocionante, né? Com certeza, com certeza. Se você fizesse medicina novamente, qual especialidade você escolheria? A mesma. Uhul! Doutora, é sempre muito bom falar com você, tá? E que em breve a doutora possa voltar aqui e dar esses minutos aí, né, de satisfação pra gente com essas informações importantes. Com certeza. Doutora Natália, qual a sua dica para os gestantes? Então, uma última dica. O pré-natal, além de ser primordial, é um direito reservado pela mulher, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito primordial. Toda mulher tem direito de ser acompanhada no seu pré-natal. Doutora, que lindo isso, amei! Eu também gostei. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Carol, pela oportunidade novamente. E até a próxima. Até a próxima. E a vocês que nos acompanharam em mais esse Falando de Saúde pré-natal. Tem dúvidas? Agenda uma consulta com a doutora Natália Santos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.